Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a esse canal, já chega se inscrevendo, deixa o seu gostei, porque hoje o assunto é sério e bem chato. Antes, eu vou escovar meus dentes e vou tomar um banho para eu chegar aqui mais cheirosinha. O homem tá dormindo, é um bom momento para eu falar com vocês sobre o assunto de autismo, que é uma coisa que vem gerando uma arruaça nas minhas redes sociais e tá ficando assim, uma situação chata. E já eu falo pra vocês. Deixa eu escovar meus dedos, que eu tô com bafo de cavalo já. Pronto, minha gente. Tomei banho, escovei meus dentes pra não ficar com bafo de onça aqui falando com vocês. E vocês sentirem aí uma coisa esquisita, uma coisa estragada. Entendeu? Enfim, gente, é o seguinte. Eu tô aqui com o meu melhor humor de todos pra poder gravar esse vídeo. Porque pra mim não é um vídeo fácil de ser gravado. Não vou mentir pra vocês. É um assunto que mexe um pouco comigo. Apesar de eu não conhecer muito, não é algo bom ter autismo. Apesar de, tipo, a pessoa... É diferente, né, minha gente? É diferente nos olhos da sociedade. É isso que eu quero dizer, que as pessoas julgam muito, as pessoas não conhecem do assunto, assim como eu não conheço e tal. Enfim, vamos lá. Tá surgindo muitas perguntas lá no meu Instagram referente ao Valentim ter autismo. Eu tava fazendo skincare, tá? Seguinte, eu vou contar a minha história com o Valentim, sobretudo sobre as minhas desconfianças com ele desde o começo. Por volta de uns 4 meses de idade, ou foi 5 meses de idade, eu tava com o Valentim lá em São Paulo, que anteriormente eu morei em São Paulo alguns meses com o Hugo, né? E aí teve um episódio muito assim assustador pra mim, que foi no momento que eu tava lavando roupa numa pia. E Valentim tava no bebê conforto. Eu olhei pra Valentim tava, tipo, intacto. Ele tava olhando a folha se mexendo e ficou quietinho, parado. Assim. Assim mesmo. Sem piscar. Eu não tava escutando, vendo a respiração dele na barriguinha dele. Aí eu peguei ele assustado. Eu falei, meu Deus, meu filho morreu. Foi a única coisa que eu pensei, assim. Eu acho que meu filho morreu, porque ele tá parado aqui, tipo, eu não tô... Aí eu fiquei assim... Isso foi por volta de vários segundos, assim. Pra mim foram minutos, mas foram segundos. Aí quando eu chamei ele pelo nome, falei, Valentim, Valentim, Valentim. Ele era muito pequenininho ainda. Só que aí ele voltou pra mim. Eu tava gravando um vídeo na época também, só que eu não tinha essa quantidade que eu tenho de seguidores hoje nas redes sociais. Aí eu levei ele logo no médico. Né? Eu levei na pediatra, mostrei o vídeo, ela passou para uma outra segunda opinião, eu levei também. E aí a primeira pediatra falou assim, Ana, é o seguinte, isso aqui para mim é muito normal, porque já apareceu várias crianças desse jeito para mim. Se você continuar vendo coisas diferentes que ele faça, aí sim você leva ele no neuro, mas para mim, como pediatra, e eu já conheço várias pessoas que trouxeram essa mesma causa pra cá, é uma coisa normal, né? Era normal. Levei no outro médico, ele falou, seu filho é super saudável, vamos ver o desenvolvimento dele, e isso lá em São Paulo, tá? Vamos ver o desenvolvimento dele, pra ver se ele cresce mais pra gente ver, pra ele desenvolver e tal. Pronto. Isso foi ele bem novinho. Quando ele chegou... Não tem como aumentar a luz, não, tá achando tão escuro. Quando ele fez 6 meses, ele falou papai e mamãe. Tá? Vou deixar um vídeo aqui. Papai. Pronto, ele falou papai e mamãe. E aí eu não estimulei ele a falar mais. A partir daí, como eu sou sozinha, eu não tive rede de apoio, ninguém me ajudou. Eu fiquei cuidando dele sozinha. Até hoje eu cuido dele muito sozinha, porque o Hugo trabalha bastante. Hoje o Hugo até fica em casa, né? Mas assim... Eu tomo conta da vida de Valentim, eu levo Valentim para os médicos. Hoje o Hugo tá me ajudando mais, mas no começo ele tava trabalhando para empresas que não era da gente. Então ele não tinha tempo, era tudo em prol da empresa que ele trabalhava, tá? E aí eu levei ele nesses 2 médicos e fiquei tranquila. E pronto. Aí eu não estimulei ele a fala dele, nesse período que ele falou papai e mamãe, eu não estimulei. E aí foi no momento que eu tava muito sozinha e eu só deixava ele assistir televisão. Gente, era televisão dia e noite ligada, literalmente. E ele não dormia muito bem, porque ele era um ser humano extremamente calorento, suadinho e tudo mais. Então a gente tava num quarto
quando eu cheguei lá em São Paulo era muito frio, mas depois foi muito quente também, muito calor. No frio até que ele dormia, mas no calor, meu Deus do céu. E ainda mamava à noite, acordava direto pra poder mamar e, nossa senhora, foi uma coisa. Pronto, gente. Aí ele não falou mais. Eu acredito muito que foi o poder da tela, assim, que eu botava muita musiquinha e tudo mais. Mas ainda assim, ele falava ia, ia, ô. Ele falava umas coisinhas bobinhas, assim, perdidas. Só que eu não tava estimulando meu filho a falar. Certo? E aí teve uma certa... Aí eu vim pra cá, pra Recife, e eu sempre de olho nele, né? Com medo de acontecer de novo aquele episódio que tinha acontecido. Inclusive, o episódio que aconteceu, eu tinha postado lá no TikTok. E quando eu postei, choveu comentários. Choveu comentários, assim, de... Essa criança não é saudável, essa criança... Tá nítido na cara dela, de que ela não é uma criança saudável. E aquilo me fechou um pouco. Eu fiquei muito tempo sem gravar nada de Valentim, porque eu fiquei um pouco traumatizada com o que as pessoas são capazes de fazer. Aí eu falei, eu nunca vou ser influencer, blogueira, assim, pra falar de maternidade, porque eu não vou aguentar ver os comentários que as pessoas fazem sobre não vou aguentar sobre os comentários que as pessoas vão fazer a respeito do meu filho. Só que aí eu esqueci aquele episódio e comecei do zero, né? Comecei a fazer conteúdo pra internet voltado pro lado do humor e um pouco de maternidade. Como vocês sabem mais ou menos, assim, que vocês me acompanham aqui, geralmente são de outras redes sociais. Então, vocês conhecem meu conteúdo, enfim. Aí, isso tá voltando tudo de novo. Mas antes de eu chegar na internet e ter hoje em dia 100 mil em cada rede social... Eu fiz um almoço aqui em casa e reuni a família de Hugo e falei o seguinte: gente, eu vou levar o Valentim no neuro, porque eu tô sentindo que Valentim, ele tem umas atitudes diferentes de outras crianças. Ele gosta muito de carrinho, e eu expliquei algumas situações que eu tava vendo em Valentim. Só que isso foi mudando também, entendeu? Isso foi mudando. E eu quase não falei pra ninguém sobre isso. Eu perdi até uma amiga, porque ela achou que eu deveria falar pra ela algo, assim, porque eu cheguei e comentei com outra mãe, assim, que eu tava desconfiando, né, que Valentim poderia ter autismo. Aí essa mãe falou, não, pai, ele é uma criança normal, ele é igual a outro bebê, né, que se chama João. Aí essa minha amiga escutou eu desabafando com essa avó, que era a avó da criança, ela ficou chateada comigo pelo fato de eu não ter falado antes pra ela sobre o que eu tava achando que Valentim poderia ter autismo, né? Porque, gente, eu não falei pra ela. Eu falei solto, assim, pra outra pessoa, sem dar detalhes, sem riquezas de detalhes. Por quê? É um assunto, gente, que a pessoa precisa ter cuidado pra abordar com a mãe, porque é algo delicado, envolve a criatura mais importante da vida dela, entendeu? Às vezes eu me chateio, assim, lógico que eu tô dando minha cara a tapa na internet, mas eu me chateio com a forma que a pessoa chega pra falar pra você, entendeu? Tem formas delicadas da pessoa chegar e falar assim, Ana, você já teve curiosidade de levar o neném pra neuro? Porque, assim, eu vejo que ele é uma criança muito esperta e tudo mais, mas eu vejo que ele tem uns traços, assim, diferentes de outra criança, que talvez você poderia levar ele no médico pra saber se é alguma coisa e tal, só pra investigar. Mas não, as pessoas simplesmente chegam falando, o seu filho é autista. Entendeu, gente? Ele já chega afirmando. Assiste lá 15 temporadas de Grey's Anatomy e já chega no meu Instagram, na caixinha de pergunta, achando que é algum neurologista. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que vocês vão chegar e tratar uma mãe, não. Vocês têm que ter cuidado pra falar alguma coisa íntima. Se eu nunca cheguei lá no Instagram e falei sobre isso nos meus stories, é simplesmente porque eu não tava me sentindo preparada pra falar sobre esse assunto. Mas é lógico que eu conheço meu filho, eu sei que ele tem algumas coisas diferentes. Porém, também, existe a tela. Gente, a televisão atrasa muito fala das crianças, assim. Eu tô falando pelo meu Valentim. Em 3 dias que ele não assiste televisão durante o dia, porque eu tirei, eu tô sentindo que ele tá soltando mais a língua, ele tá se desenvolvendo melhor, entendeu? Pode ter sido também excesso de tela, mas isso eu só vou saber depois, gente. Ele tem 1 ano e 10 meses, ele não poderia tá falando normalmente. Isso é em casos raros de outras pessoas
outras pessoas, outras crianças, cada criança eu acredito que tenha um tempo, às vezes tem uma criança preguiçosa, não sei. Eu ouvi uma médica falando assim, cada criança não tem seu tempo, mas tem sim. Como que a criança não vai ter o tempo dela pra andar? Ou então, tipo, toda criança vai andar com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses e 3 meses? Não vai. Uma criança às vezes anda com 1 ano, uma criança anda com 1 ano e 2 meses, uma criança anda com 1 ano e 3 meses. Se ela tem o tempo pra andar, vocês acham mesmo que não vai ter tempo pra falar? Ai, e aí assim, aí eu vi que quando eu tirei a televisão dele, com 3 dias, ele falou alô, que eu também vou deixar o vídeo aqui pra vocês. Alô? Liga. Liga. Alô. Alô? Alô. Ele falou alô, ele falou lá. Eu falei, filho, cadê o passarinho? Porque eu tava com ele na piscina e ele viu vários urubus, que inclusive ele falou que a mamãe é urubu também. Cadê a mamãe? Ele mostrou pro urubu. Enfim, aí eu falei, filho, é o passarinho. Cadê o passarinho? Aí ele ficou sem entender. Aí eu falei, olá o passarinho. Aí ele já fez. Lá. Então, gente, foi falta de estímulo da minha parte. Eu vou levar, sim, ele pro neurologista. Se o meu filho tiver autismo, eu vou cuidar dele com muito mais carinho, muito mais atenção, muito mais amor. Não que falte isso hoje, porque eu acho que eu sou uma mãe muito boa para ele. Eu faço de tudo que tiver ao meu alcance pro meu filho. E eu não vou deixar de amar ele. Eu sei que não é uma doença, eu sei que pode ser acompanhado. E se tiver, eu vou começar o acompanhamento. Mas, ó, primeiro foi as perninhas. O pessoal encrencaram com as perninhas dele. Levei ele no ortopedista. O ortopedista disse que ele não está formado ainda para você dar um parecer. No neurologista, não deve ser tão diferente. Vai pedir para eu simplesmente ir observando. Vocês acham que eu vou chegar lá e ele vai olhar para o menino e falar, olha, ele tem autismo? Não, vai ser uma coisa a ser estudada. E eu vou correr atrás, mas assim, vocês têm que respeitar o tempo das pessoas, têm que respeitar a vida das pessoas. Porque o que vocês veem é o que eu tô querendo mostrar. Vocês não veem tudo também, né? Assim, eu já desconfiava disso, mas é algo que eu não tô pronta pra, tipo, debater, pra falar, pra poder... Eu não tô pronta, gente. É algo que mexe muito com o meu psicológico ainda. Só que, tipo, as pessoas chegam de uma forma... Tem uma mulher extremamente ignorante, que eu vou deixar aqui os prints dela aqui, que eu achei ignorância, assim. Seu filho tem traço de autismo, sim. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que fala com as pessoas, não. Gente, pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu sou o máximo de delicada que eu posso no Instagram. Às vezes tem perguntas assim que tiraria qualquer pessoa do sério. E eu tento ao máximo, ter respeito e empatia pela pessoa. E responder de uma forma que não vai maltratar o meu seguidor, entendeu? Pode ser até um hater, pode ser... Eu tento responder assim, com a maior educação possível. Então, por favor, respeitem esse momento que eu, tipo, quero pesquisar a respeito. Eu já pesquisava, eu já assistia vídeo. Eu chorei horrores hoje de manhã pra Hugo, falando, Hugo, eu não tenho medo do Valentim ter autismo. Não tenho medo dele ter autismo. O que eu tenho medo são dos olhos das pessoas, da forma que as pessoas vão tratar o meu filho, se vão ou não tratar o meu filho com bullying por ele ser especial, por ter autismo. Então eu chorei por esse motivo, não pelo fato de acontecer dele ter autismo. Porque eu sei que pode ter acompanhamento, mas o que me maltrata não é o fato de, tipo, meu Deus, o meu filho tem autismo. Não é, não. Não é bom também, mas assim, o que mais me machuca são os olhos das pessoas, o julgamento das pessoas. É uma coisa muito chata, foi a mesma coisa, as perninhas dele. Poxa, velho. Assim, você tem que ter um psicológico extremamente forte, filtrar as coisas pra fazer, pra falar, pra ler, pra responder. Porque senão você surta, gente. Você surta, porque na internet tem muita gente que te julga sem saber, assim, tipo, 1/3 do que já aconteceu na sua vida. E o que eu tô falando aqui pra vocês é, assim, muito íntimo pra mim. É muito íntimo pra mim, porque, pra vocês terem noção, eu nunca contei nada disso pra minha avó. E eu conto tudo pra minha avó, exatamente tudo, só que eu nunca me senti preparada pra contar pra ela. Eu tenho que vir aqui expor pra vocês, pra falar pra vocês que as minhas desconfianças, as minhas inseguranças e tal. Porque simplesmente tem gente que não tem um pingo de noção de chegar lá e meter o pau.
Eu respondo porque, tipo, eu respondi esse comentário porque minha caixinha tipo, de 300 perguntas, de 300 coisas que as pessoas escrevem, 120, 130, 200 era sobre o Valentim ter autismo. Poxa, eu sou a mãe dele, eu conheço meu filho, gente. Enfim, eu agradeço muito as mensagens. Às vezes a pessoa manda mensagem por preocupação e tal. Mas nunca, assim, se eu ver alguma coisa de errado em alguém, eu procuro uma maneira mais, assim, viável de não machucar o coração daquela pessoa. E sabe o que é mais chato? É porque provavelmente as pessoas que falou comigo são mães. E, tipo, não entendem que, tipo, uma mãe pode se machucar com tanta facilidade. Eu peço desculpa pra vocês se eu fui grossa nesse vídeo, mas é porque, assim, é uma situação que eu acho muito íntima, que eu quero resolver primeiro, que eu quero ir no médico, que eu quero ter um diagnóstico, que eu quero pesquisar, estudar sobre e falar com vocês com propriedade no assunto. Então, é basicamente isso, gente. Então, foram chuvas de comentários aqui, assim, positivos também, né? De gente defendendo a nossa causa, de gente falando que ele é uma criança extremamente saudável. Eu também acho, se ele tiver o grau é muito pequeno, eu também não conheço os graus, eu preciso estudar muito a respeito. Ele também está em processo de formação, ele tem o jeitinho dele, cada criança tem seu jeitinho. Então a gente tem que ver o crescimento dele, tem que ir observando. Eu nunca deixo de observar o meu filho e tal. Mas é basicamente isso, gente. Gostaria muito que vocês me desculpassem se eu me alterei nesse vídeo, mas é porque é uma situação um pouco chata. Uma coisa que eu não gosto muito de falar. E é isso, gente. Me desculpem. Se inscreva no canal. Mesmo se você estiver com raiva de mim nesse momento, deixa seu gostei. E é isso. E muito obrigada também pelas mensagens positivas. E mais uma vez me desculpem tipo, se eu estiver falando alguma coisa que vocês discordam. Discordem e fica quieto, porque eu não sou afim de discutir. Enfim, beijo pra vocês. E eu espero que fique claro de uma vez por todas o porquê que eu não gosto de falar nesse assunto, o porquê que eu dou uma de, tipo, de desentendida e tal. É porque eu não tô pronta ainda pra, tipo, expor isso pro mundo inteiro, sabe? Eu não tava pronta, ainda não tô pra falar sobre isso abertamente com ninguém. Eu quero primeiro ir no médico, eu quero primeiro ter um diagnóstico, como eu já havia dito. Eu quero saber, assim, sobre algumas coisas, algumas características de Valentim, eu preciso estudar, enfim. É isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.